Vamos lá, agora sim, né? Fala, Thiago. Caio, bem-vindo. Demorou aqui para conectar. Fernanda, bem-vinda. Virgílio, vocês estão me ouvindo bem? Dá um alô aí, só para ver se tá tudo certo aqui com o microfone. Caio, sim. Não tá dando delay, tá tudo certinho aí, o som tá bom. Fernanda falando que tá ok. Thiago, tudo ok. Muito bem. Gente, se vocês quiserem convidar mais alguém para participar dessa live, pode mandar no aviãozinho aí para as pessoas que vocês sentirem que vai ser importante. Vamos estar falando aqui de relacionamentos, pais e filhos com filhos adultos. Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui. Jonathan, bem-vindo. Deixa eu só fixar aqui o tema. Pessoal tá entrando, bem-vindos. Espera aí, só que eu não consegui aqui fixar. Espera aí, o que eu fiz aqui? Vamos ver. Bem-vindos, já vamos começar. Só não consegui fixar aqui, não sei o que eu tô fazendo aqui que eu não fixei. Não consegui fixar o tema, hein? Julie Meire, bem-vinda. Thiago só mandou uns olhinhos aí, dá um help aí, Thiago. O que eu tô errando aqui que eu não tô conseguindo fixar? Interessante, hein? Peraí. Gente, bem-vindos. Sueli, querida Sueli, Isabel, todo o pessoal chegando aí. Bom, pessoal, não consegui fixar o tema aqui, viu, gente? Mas relacionamentos, pais e filhos adultos. Foi um pouco difícil abrir a conexão hoje aqui. Não sei porque, estava algum problema, não sei se era no sistema do Instagram ou se era minha internet. Mas agora tá tudo ok, né? Bom, hoje vamos falar sobre relacionamentos pais e filhos. É interessante que é mais comum, né, a gente ouvir quando fala sobre relacionamento pais e filhos com crianças. E as relações com adultos, né? Como são essas relações? E eu resolvi fazer, né, uma live sobre esse tema, porque aqui no consultório, como eu atendo adultos, gente, eu recebo muitas pessoas com tantos problemas nesse relacionamento com os pais, tantas pessoas fora de função, pessoas que dependem da aprovação dos pais para tomar decisões na vida, pessoas que invertem, né, que querem autorizar os pais para que os pais possam ou não tomar decisões, inverte as funções aí.
pessoas que saem cheias de culpas, né? Querem seguir a vida, mas aí sentem muitas culpas e acabam não seguindo. Enfim, vocês estão me ouvindo bem aí ou não? Então, né? Tá tudo certo? Beleza. Então, assim, a culpa é algo que eu quero até falar um pouco mais, porque o que tem de gente que sente culpa quando segue para a vida como adulto, mas eu vou fazer isso aqui, mas dá culpa, porque a minha mãe não autoriza, o meu pai não autoriza. Filhos que se sentem responsáveis pelos pais como se os pais fossem filhos. Pais que se colocam nesse lugar de filhos e cobram dos filhos como se os filhos fossem os pais deles. Enfim, gente, é uma série. Se eu ficar aqui falando, vai ter tantos exemplos, né? Tantas coisas. Então, vamos lá. Bom, então eu quero começar falando, assim, o casal, aliás, na outra semana eu fiz uma live com a Vanessa sobre relacionamento de casal. E então o que acontece? Quando eu caso com alguém, eu sou uma pessoa adulta, ou seja, é saudável que eu seja responsável por mim, pelas minhas decisões, pela minha vida. Isso é fundamental. Então, gente, quando eu caso com essa pessoa também, pelo menos, deveria estar nesse lugar de independente, de adulto. Então, somos dois adultos que se encontram e seguem um relacionamento. Quando vem a necessidade, o desejo de ter filhos, aí começa aquela questão, né? E eu sempre pergunto, quando eu atendo casais que querem ter filhos, primeira pergunta que eu faço: por que vocês querem ter filhos? E é interessante que eu escuto de tudo, né? Então assim, por que eu quero ter filhos? Tem gente solicitando para entrar no vídeo agora, gente, não dá, tá? No final da live eu vou escolher uma pessoa para quem estiver disponível para fazer um atendimento ao vivo, mas isso no final, ok? Então assim, por que vocês querem ter filhos? E normalmente é comum escutar assim: para trazer alegria para nossa família, porque nossa, é o sonho da minha mãe sempre falou que eu tenho que dar um neto para ela, ou é o sonho da vovó, que ela quer um bisneto. Enfim, e é mais difícil eu ouvir a seguinte frase: eu quero ter um filho porque eu tenho energia disponível, eu tenho condições de criar esse filho para a vida. Olha só, gente, isso é importantíssimo. Por que eu quero ter um filho? Tudo bem, pode trazer alegria, mas a responsabilidade não é dele, hein? Quando eu falo, quero ter um filho, para esse filho trazer responsabilidade para minha família, para minha vida, para alegrar mamãe, vovó e quem quer que seja, eu já estou jogando uma carga para essa criança, ela já nasce com uma responsabilidade. Enfim, quando eu tenho filho, porque eu tenho condições, quando eu tenho amor para dar, eu posso criar esse filho para a vida. Olha como já muda esse contexto. Então eu vou ter filhos para a vida e não para mim. Então a gente já começa aí, já parte de um ponto onde filhos não são propriedade dos pais. Filhos não são propriedade dos pais. Os filhos são donos deles mesmos. Os pais devem ser responsáveis em cuidar desses filhos e transformá-los em adultos independentes, para que eles possam seguir a própria vida. Não é bonito isso, quando a gente fala assim? Não é o óbvio, é leve, né? E aí, mas normalmente acontece tanta confusão, porque eu vejo assim, muitos filhos, eles não têm essa autorização, essa bênção dos pais em poder seguir a vida deles. Então eles não vão e ficam presos, ou quando eles vão cheios de culpas, porque deixaram os pais lá. E aí é muito comum a gente ouvir algumas frases assim: nossa, mas você viu, você saiu de casa, sua mãe ficou triste, sua mãe está lá chorando, nossa, seu pai ficou doente, aí você abandonou os seus pais. Olha que peso, vocês já ouviram esses tipos de frase? Que é comum as pessoas falarem, esse modelo simbiótico, né, de família grudada, onde
os filhos têm que ser responsáveis pelos pais, fica todo mundo grudado por irmãos, enfim. Então, gente, é saudável que como adulto eu possa seguir o meu caminho, que eu possa ir para a minha vida liberta, né? Ou seja, o meu filho se tornando independente, eu autorizo e abençoo para que ele vá para a vida dele, para que ele seja feliz e que ele faça as escolhas dele e não as minhas. Isso também é algo fundamental, onde tem muitos problemas. Filhos que tomam decisões de faculdade, decisões de trabalho, até onde vão morar, o que vão fazer, de acordo com a decisão dos pais, dos irmãos, dos avós e assim por diante. Gente, tem muitos casos assim. Eu acredito que vocês também podem se encaixar nesse perfil, né? Ou conhecem pessoas que ficam nesse lugar. Eu tenho uma série de exemplos aí para citar. Eu vou citar, de vez em quando eu vou citando alguns exemplos, até para ficar mais claro isso. Uma ocasião eu atendi um homem, e esse homem ele tinha um restaurante, e aí ele projetou nos filhos que esses filhos deveriam tocar esse restaurante dele, iriam trabalhar com ele. E os filhos, eram 2 filhas, nenhuma das 2 filhas queriam trabalhar no restaurante. Era um restaurante bom? Era um restaurante bom, conhecido na cidade, só que assim, não era o projeto das filhas, esse era um projeto do pai. E esse pai passou a vida falando para essas filhas: olha, eu fiz esse restaurante para vocês. Gente, olha quanto amor, né? Para vocês. Tudo bem, ele teve uma boa intenção, mas as filhas vão ficar lá se elas quiserem. E aí o que aconteceu? Essas filhas começaram a namorar, casaram, enfim, e foram para a vida delas, foram fazer a faculdade que elas escolheram e bancaram isso, né? Acho que elas deviam estar em terapia, porque elas bancaram e foram. Então, assim, elas entraram num conflito com esse pai. Esse pai achou um absurdo essas filhas não ficarem trabalhando no restaurante que ele fez para elas, que na verdade ele fez para ele, né? Mas era para ficar com elas, e elas não queriam, porque elas tinham outras escolhas. Vocês estão vendo essa situação e o quanto é difícil tomar essas decisões, porque dá culpa, porque as pessoas falam, a família cobra, enfim. E aí o que aconteceu? Esse pai, ele chegou aqui para mim e ele falou assim, que esses homens que casaram com as filhas roubaram as filhas dele, porque agora elas foram roubadas e elas estavam trabalhando numa outra função. E eu perguntei para ele, eu falei, elas estão felizes nas escolhas que elas fizeram? Não, elas falam que estão, mas assim, não era para estar no restaurante. E aí foi interessante, porque a partir desse momento esse homem desenvolveu uma doença, e ele foi perdendo a visão, até perder a visão de vez. Inclusive quando ele veio, que eu atendi, ele já estava com essa deficiência visual. E aí é interessante a gente olhar para essa dinâmica, né? Assim, o que ele não quer ver? Ele tinha uma negação e não aceitava que essas filhas seguiam o caminho delas. Quantas vezes a família impõe aquilo que os filhos têm que fazer? Você tem que fazer esse caminho, você tem que seguir esse trabalho, porque é isso que dá dinheiro, porque é isso que o seu avô fez, o seu pai, você tem que seguir igual, porque esse é o caminho certo. Gente, vocês estão vendo que isso é uma prisão? E como é libertador quando eu me transformo em adulto, fico independente, né? Independente, e aí eu tenho direito às minhas escolhas. Quando eu sou o dono das minhas escolhas, isso é uma delícia, porque aí eu posso seguir a minha vida de forma leve, e aí eu não preciso mais da autorização desses pais. Então, voltando àquela questão que eu costumo perguntar para os pais, né, pro casal, aliás, por que vocês querem ter filhos? E o saudável é esse caminho. Eu quero ter filhos porque eu tenho amor sobrando, porque eu posso doar esse amor, eu vou cuidar com responsabilidade, com amor, e vou direcioná-los para a vida. E aí eles podem se libertar, podem seguir o caminho deles. Eu atendi também já faz muito tempo, uma mulher. A mulher já tinha mais de 30 anos, totalmente independente financeiramente, uma professora universitária, e ela morava com os pais. A irmã dela havia casado e ela ficou morando com os pais.
E aí nós começamos a trabalhar nesse sentido, em ela buscar a independência dela, né? Eu comentava com ela, você não pensa em sair da casa dos seus pais, ter a sua independência, enfim. E ela comprou essa ideia, achou que isso seria realmente maravilhoso. E aí num desses almoços e domingos de família, ela resolveu dar a grande notícia. E aí ela falou assim, né? Gente, eu tenho uma notícia para dar. E aí todo mundo ficou assustado, né? Gente, o que é, né? Já começaram a achar até que ela estava grávida. E aí ela pega e fala assim, eu estou alugando um apartamento, eu vou me mudar. E assim que ela fala isso, a mãe começou a chorar. Aí a mãe desabou, chorou, e o pai começou a falar assim, nossa, olha o que você está fazendo, deve ser realmente insuportável morar com a gente comprou tantas coisas, esse apartamento para você deu tanto luxo, tanto cuidado, né? Sempre fizemos tudo por você e agora você vai embora assim, tá tão insuportável, você odeia a gente. Gente, olha as palavras, vocês percebem que peso? E como essa mulher vai para a vida com essa família possessiva, neurótica, simbiótica. E aí a questão é, quem precisa de quem? Ou seja, então eu no lugar de pais, desses pais, eu preciso dessas filhas, né, dessa filha. E aí por quê? Para preencher algo que é meu. Quando se vai por esse caminho, eu tenho filhos para quê? Para mim ou para a vida? E aí eu entendo que abuso, né, quando se fala em abuso, o abuso não é só sexual, né? Abuso tem em muitos sentidos, em muitas situações. Então se eu tenho um filho que é para preencher o meu vazio, para preencher a minha necessidade, gente, isso é um abuso, porque eu estou tirando o direito dele ser livre e ter as escolhas dele. A gente vê muito isso nos casamentos quando começa a ter problemas com sogra, com sogro, né? Porque de repente, imagina a mãe que tem o filhinho querido dela, que ela faz tudo por esse filho, é o homenzinho dela, e vem uma outra mulher e casa com esse filho. É claro que essa outra mulher normalmente não vai ser bem vista, porque como assim? E muitas vezes essa sogra, ela passa a invadir a relação do casal. É aquela que vai chegar na casa, vai querer mexer nas coisas, vai querer ficar palpitando tudo, falando o que deve fazer, o que não deve fazer. Ou seja, ela se torna realmente a sogra, né? Invasiva. E por quê? Porque no fundo ela precisa desse filho, né? O Jonathan está falando aqui, muitos pais falam, por que vai gastar dinheiro com aluguel? Você pode morar de graça aqui. Que peso, né? Exatamente, Jonathan. Então, e esse é o clássico, né? Mas para que? Você vai gastar dinheiro? Vai jogar dinheiro fora com aluguel? Você pode morar aqui, tem tudo aqui. E a questão esse é o preço que você paga pela liberdade, pela sua independência. E o inverso disso é muito saudável. Quando eu olho para o meu filho, né? Meu filho, pai, vou morar sozinho. Ele é independente, ele tem condições. Querido filho, vá, fico feliz, que bom, segue sua vida. Vai ser feliz, cara, não tem que ficar aqui não, cuidando de papai e de mamãe. Não inverter, né? Então essa inversão e essa cobrança é extremamente doentia. Tem famílias que delegam até a responsabilidade com os outros filhos. Então elege um filho, aquele filho vai ser o responsável pela família. Então, ai querido filho, você é tudo pra gente, nossa, você cuida de todo mundo. E aí qualquer problema que tem com um dos irmãos desse filho, aí às vezes a mãe ou o pai, você tem que falar com o seu irmão. Você tá vendo? O seu irmão não tá fazendo certo. Seu irmão tá tão mal, liga pra ele, você precisa falar com ele. Como se esse irmão fosse agora pai do próprio irmão. E como se esse outro irmão fosse uma criança. É aquela questão do irmão chegar para a mãe, né, e falar, o filho é seu, né, cuida você. E normalmente a gente com filho adulto, sabe, o filho adulto. Então é comum também eu receber pessoas aqui que se sentem responsáveis por toda a família, pelos irmãos. Mas eu tenho que cuidar do meu irmão, da minha irmã, eu tenho que cuidar não sei mais de quem. Enfim, isso é muito doentio. Então, assim, a responsabilidade é dos pais, e enquanto esses filhos são dependentes e crianças. Caio está falando aqui, muitas vezes esse peso pode ser o inverso. Com medo de deixar sua mãe, seu irmão, nos colocando numa posição que não é minha, mas muitas vezes nosso próprio psicológico nos impede. Sim, então assim, esse inverso é a mesma coisa.
Tem muitos filhos que ficam infantilizados e não têm força em ir para a vida. E aí eles ainda dependem dos pais. Outra coisa que é muito comum é aquele filho adulto, imagina o filho lá já com seus 40 anos, que ainda cobra de papai e mamãe que o papai e mamãe não foi bom, não deu dinheiro suficiente, não fez tudo para ele. E aí fica lá ainda mendigando desses pais, querendo que os pais cuidem dele. Ou seja, ele ainda não está no adulto. Mas isso é interessante também, Caio, você colocou isso porque muitas vezes por trás disso, esse filho faz isso para ficar nessa fidelidade aos pais. No fundo, ele quer preencher o vazio dos pais. Então, por amor aos pais, mas esse é um amor doentio, ele fica aquele filho que não cresce, não consegue ir para a vida, aquele filho que tem dificuldades financeiras, mas no fundo ele fica para depender dos pais, mas no fundo ele preenche o vazio desses pais. Compreende? E aí ele fica preso nessa dinâmica doentia. Mas muitas vezes também é para preencher o vazio dos pais. E ele não vai. E nessa situação é como algum irmão que fica, eu sou responsável por todo mundo. Eu tenho que cuidar de todo mundo. Uma coisa importante aí, gente, que eu sempre falo, que é o parto. Parto vem da palavra partir. E nós passamos pelo parto quando nós saímos, né, do útero da nossa mãe e vamos para a vida, né, viemos para a luz. E tem um novo parto que é quando eu me torno adulto, independente, e aí eu saio do útero, que é a casa dos meus pais. Eu saio desse útero e vou para a minha vida. Ou seja, simbolicamente, é como se eu nascesse de mim mesmo. Então agora eu nasço de mim mesmo e me torno independente. Nesse momento eu saio. Então esse é um novo parto. Eu vou partir para a minha vida independente. E aí eu deixo meus pais vivendo a vida deles e eu sigo para a minha vida. Isso é saudável e é um caminho natural da vida, né? Aliás, é até bíblico isso, né? Abandonar pai e mãe para constituir sua própria família. Eu nem gosto muito dessa palavra abandonar, porque não é um abandono, né? Porque abandono é com criança, com pessoas doentes. Então é claro, gente, que eu estou falando aqui em situações saudáveis, né? Os pais estão saudáveis, enfim. Fabiana aqui falando que também acontece dos pais colocarem um peso tão grande que sentimos remorso de deixar os pais, porque os papéis se invertem, sentimos total responsabilidade sobre eles. Exatamente, é o que eu comecei falando, Fabiana. A culpa, esses filhos nessa situação saem cheios de culpas, porque a hora que eles saem, ao invés de ouvirem dos pais, nós abençoamos você, ao invés dos pais estarem sorrindo, é isso aí, filho, vai para a vida, nós fomos, você também é capaz, você também pode, eu te autorizo a ser dono da sua vida, você está pronto, vá. Mas aí acontece o inverso, né? Ai, mas você vai deixar a gente, e agora? E normalmente os pais até adoecem mesmo, ficam doentes, e aí fica todo mundo falando na orelha dessa pessoa, nossa, mas olha, você viu o que você fez com a sua mãe, como se esse filho tivesse esse poder de deixar a mãe doente, porque ele foi para a vida dele. Aí a gente fala, gente, essa conta não bate, então como assim? Eu tenho um filho, eu ensino esse filho, educo, mas para quando ele for adulto, você vai cuidar de mim agora, você não pode sair, você não pode ir para sua vida, você não pode morar sozinho, você tem que ficar aqui, viu? Gente, que conta louca é essa? Isso é muito doentio. Juliana está perguntando se existe a situação de ter parto prematuro, né? Quando a pessoa sai, possivelmente aqui não veio o resto, mas quando muito cedo de casa. Tem muitas pessoas que muito cedo saem por uma série de questões. Não é o natural, né? É importante que esse filho saia independente, adulto. Mas tem situações sim que às vezes esse filho precisa se tornar adulto, né? Quantas pessoas, gente, aliás, algumas que eu conheço que estão aqui assistindo a live, que tiveram que se tornar adultas muito antes de completarem os 18 anos, né? Se tornaram adultas crianças. Quantas crianças foram responsáveis pelos pais e os pais cobravam isso, responsável pelo trabalho dos pais, até pela briga dos pais,
Os pais brigam, a culpa é da criança. Ó, tá vendo? Olha o que você fez eu fazer com a sua mãe, olha o que você fez eu fazer com o seu pai. Ou seja, joga um peso para esse filho. Isso é completamente doentio. Então, normalmente esses filhos, é mais comum que eles, por se tornarem adultos antes do tempo, eles precisam ir embora, que é assim, acaba saindo dessa situação, mas também sai cheio de culpa, porque eles saem ainda responsáveis. Quantas pessoas que saem de casa, mas querem levar os pais, ou querem levar a mãe. Também já atendi uma cliente que a mãe dela falava assim, gente, era um caos na família, como praticamente todas as famílias têm o seu caos, né? A minha tem, acredito que todas de vocês, todas têm os seus problemas, né? Não existe uma família linda, perfeita e maravilhosa. Então, o que acontecia com essa cliente? Ela estava na casa dela e o pai e a mãe dela só conviviam junto, mas não tinham mais nada como marido e mulher. Só conviviam. E ela, a única filha, morando ali. Os outros irmãos já tinham saído de casa. Aí essa filha começava a falar assim, assim que for possível, eu vou alugar um apartamento e vou sair. Aí a mãe falava assim, filha, quando você for, você leva a mamãe. Porque eu não aguento mais seu pai. Então você me leva junto, hein? Não vai me deixar que eu vou com você. Gente, como é isso, né? Como é para essa filha ouvir isso? E aí a questão né, modelo saudável. Querida mãe, a senhora é responsável pela sua vida. Se você está tão insatisfeita com o seu marido, você resolva com ele. Saia de casa, mas não dependa de mim. Por favor, não jogue isso para mim. Porque senão essa filha fica com peso. Aí essa filha veio para terapia na época. E que bom, ela conseguiu ressignificar, elaborar isso e conseguiu sair de casa sem levar a mãe. A mãe ficou lá. Vocês compreendem como tem esse jogo? Maria Ângela está falando aqui. É libertador e gratificante para os pais abençoar os filhos para seguirem as suas vidas. Olha que gostoso, né? Queridos filhos, eu abençoo vocês. Vocês são livres. Segue a vida de vocês. Eu vou estar sempre aqui como pai e mãe. Eu sempre vou ser o seu pai e a sua mãe. Mas eu não preciso mais executar a função de ficar cuidando. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, mas não é tarde. Os filhos, os limites dos pais. Os filhos podem viver a sua vida por nós e cuidar dos pais sem nos prejudicar. Deixa eu ver se eu entendi isso aqui. Mas não é tarde os filhos pôr limite aos pais, e os filhos podem viver a sua vida por nós e cuidar dos pais sem nos prejudicar. Eu não sei se eu entendi bem. André, bem-vindo. Essa questão, um padrão saudável, gente. Os filhos não são responsáveis pelos pais enquanto os pais são adultos, saudáveis. Os pais são donos da vida deles. Eu posso ajudar os meus pais, mas eu não posso abrir mão da minha vida pelos meus pais. Existe um teste que às vezes eu costumo falar e assim, e muitas pessoas se assustam com isso, imaginando a seguinte situação. Então imagina o homem em casa, ele casa com uma mulher e ele está num barquinho, e nesse barquinho tá a mulher e a mãe dele, tá os dois. E aí, o que acontece? Vamos imaginar que esse homem não sabe nadar, a mãe dele e a esposa dele caem na água e nenhuma das duas sabe nadar. E as duas estão lá se afogando. E esse homem também não sabe nadar. E aí vamos colocar uma situação que ele não tem nem um remo para poder ir até onde estão essas duas. Mas ele tem uma boia. Aí a questão é, para quem ele joga essa boia? Para a esposa dele ou para a mãe? E aí, para quem vocês jogariam? E aí vamos refletir o seguinte: é mais saudável que ele jogue essa boia para a esposa, porque essa esposa possivelmente é a mãe do filho dele, se eles tiverem filhos, mas aqui é o futuro da vida dele. Os pais é mais saudável que eles morram primeiro que os filhos. E aí como ele, não, eu vou salvar a minha mãe, minha esposa, não, arrumo outro, enfim. E depois como vai chegar para esse filho dele, não salvei a sua mãe, eu salvei a vovó. E como fica essa avó? Porque eu me coloco no lugar, imagina eu sou lá o avô, e aí eu vou, me salvou para deixar de salvar o seu marido, imaginando uma filha minha.
Como é que eu vou viver depois desse jeito, feliz? Fala, cara, você tem que salvar a sua mulher. Essa é uma ordem natural da vida. Então tem momentos que tem que ter escolhas. Então assim, quando a gente assume essa responsabilidade, ou quando até também eu escuto muito aqui no consultório, assim, eu não sei como que eu vou fazer se eu perder a minha mãe ou se eu perder o meu pai. Nossa, eu nem consigo imaginar. Uma dependência, gente. Eu estou falando de pessoas adultas. É claro, quando eu amo meus pais, eu não quero que meus pais morram, não é isso. Muito pelo contrário, eu quero que eles vivam bem e saudáveis. Agora, eu não posso depender deles. Eu tenho que ter uma consciência em saber que um dia eles vão morrer. E não vai minha vida acabar por isso. Eu vou ter o luto. O luto normalmente leva uma média de 2 anos. É difícil, eu preciso expressar, vou chorar, vai ter tudo isso. Mas eu não posso depender. Nossa, agora não sei o que eu faço. Se eu fico nesse lugar, eu fico infantil. Aí eu sou uma criancinha que ainda necessita desses pais. Compreendem isso? Caio está falando aí forte essa reflexão, muito realmente. O Rogério está perguntando aqui por que o filho homem bate mais de frente com o pai. Depende. Não vou afirmar que isso sempre acontece, Rogério. Mas normalmente o filho que protege a mãe, ele vai contra o pai. Então acontece assim, é mais comum, tá? Não leve também esse exemplo como é sempre assim, não. Aliás, nada do que eu estou falando, gente, é sempre assim. São reflexões e possibilidades. Então imagina lá, o casal. Se o homem é mais forte, ele se vira mais, e a mãe é mais vítima, uma mãe mais depressiva, uma mãe que às vezes ela fica pro filho falando mal do pai dele, porque é o seu pai, porque não sei o que. Aliás, tem alguns exemplos que fica assim, eu só não separo do seu pai por causa de vocês. Ou seja, o filho agora passa a ser culpado, né? Então, quando começa essa relação doentia, o filho, ele normalmente protege mais essa mãe. Por quê? Porque o pai dá conta. E aí ele começa a olhar para esse pai com o olhar da mãe. Já que a mãe não toma uma atitude, o filho entra nesse lugar. É como se eles, agora eu sou um homem melhor para você, mãe. E aí ele vai e confronta com esse pai. Então essa situação é muito comum, tá? Mas é só essa? Não, tem uma série de outras situações. É uma pena quando o filho confronta com o pai, confronta com mãe, quando filha confronta com mãe. Não é um confronto. Existe um confronto a partir do momento que ele seja saudável, é por limite. Então assim, olhando bem dentro de uma visão sistêmica, os pais dão e os filhos recebem. Gente, essa é uma via de mão única. Os pais dão, os filhos recebem. Não pode inverter isso. Então, eu em relação aos meus pais, eu sou pequeno. Eles são grandes, porque eles são os meus pais. Existe uma hierarquia. Aliás, meus pais estão aqui assistindo a live, bem-vindos, viu? Meus pais são maiores do que eu, dentro da hierarquia familiar. Então eu preciso respeitar isso. Quem sou eu para querer dar ordem no meu pai do que ele tem que fazer ou deixar de fazer? Para minha mãe, não, isso eu não aceito, mãe, eu vou aí. Tá fumando, hein? Eu vou aí já ver, porque não pode fumar. Aliás, só um exemplo, viu? Minha mãe nem fuma. Mas assim, que isso os exemplos que eu escuto aqui, gente. Minha mãe não pode fumar, acredita que ela está fumando, aí ela esconde no guarda-roupa, eu vou lá e pego, jogo tudo fora. Gente, já inverteu. Como seria falar para essa mãe, querida mãe, a senhora não pode fumar pelo problema que a senhora tem, pelo que o médico falou, pelos remédios que a senhora toma. Se a senhora fumar, a senhora pode até morrer por isso, mas essa responsabilidade é sua e não minha. É uma pena. Eu, como seu filho, eu te amo e eu quero te ver muito bem. Mas eu não posso ficar aqui te vigiando, fuçando no seu guarda-roupa porque você está escondendo cigarro. A escolha é sua. Se você quiser escolher esse caminho, eu sinto muito mesmo. Me dói, mas a escolha é sua. E quando a gente faz isso, gente, a gente devolve a responsabilidade. E aí toca, né? Porque agora essa mãe vai pensar nessa situação. E não, eu vou fazer. Quanto mais eu faço isso, mais ela se infantiliza e mais ela vai ficar fazendo as coisas escondido. Vira uma criança. Isso gera uma série de consequências negativas lá na frente.
Gente, tem muitas perguntas aqui, agradeço todas essas perguntas, sinto muito, não vou conseguir responder todas. A Valéria aqui está perguntando, querida Valéria, saudades de você. Valéria, trabalhei com ela por um tempo, muito bem-vinda, viu? Como libertar uma pessoa dessa relação doentia com os pais, mesmo depois de casado? Exatamente, é o que acontece muito. A pessoa casa e ainda os pais às vezes ficam invadindo ou cobrando. Queridos pais, eu sou apenas o filho. Vocês são adultos e responsáveis pela vida de vocês. Por favor, não cobrem de mim que os seus pais não te deram. Eu sou pequeno, eu sou filho. É isso, gente. Limite saudável, eu vou para minha vida. Só que os filhos às vezes também assumem um poder. Eu sou responsável. Aí eu tenho que cuidar de todo mundo. Inclusive uma situação muito comum é assim, a pessoa chega assim, eu não quero ter filho. Aí você vai ver como que é a sua dinâmica familiar. A gente monta aqui a constelação, pega os bonequinhos, posiciona. A pessoa é responsável por todo mundo, pelos irmãos, pelo pai, pela mãe, pela avó. Aí é fato, né? Aí eu falo, realmente não tem como ter filhos, não cabe. Você já tem. Você já é responsável pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos, por todo mundo. Como é que você vai querer ter filho? Realmente você não vai querer, porque que saco, né? Já que tem que cuidar de todo mundo, ainda dá um trabalho danado, né? Um monte de adulto infantil. E aí quando a pessoa sai desse lugar, aí ela começa a olhar diferente. É libertador quando eu sei que eu não sou o pai dos meus pais, dos meus irmãos. Eu me coloco, volto para o meu lugar, aí eu posso seguir. Então é sempre essa via de mão única. Pais dão, filhos recebem. Renato, mas os filhos têm que devolver algo para os pais? E aí eu vou falar, não, o filho não tem que devolver nada para os pais. Os filhos devem ter gratidão por esses pais. Gratidão, queridos pais, eu sou muito grato por tudo que vocês me deram. Eu agradeço tudo que vocês me deram e agora eu levo tudo isso no meu coração. Obrigado. Aí eu vou para minha vida preenchido, porque eu levo meu pai e minha mãe dentro de mim. Porque quando eu me olho no espelho, eu vejo parte do meu pai e parte da minha mãe em mim, está comigo. Eu carrego isso. E tudo que eles deram, eu vou filtrar. O que foi saudável eu aproveito, o que foi doentio eu jogo fora. E aí eu tenho força para passar para os meus filhos o que eu recebi potencializado com aquilo que eu entendo que talvez seja melhor. Se eu conseguir ser um pai melhor, a família cresce, isso é saudável. E esse filho também vai livre. Quando eu autorizo ele para a vida, leva tudo que eu te dei, filho, você não precisa me dar nada. Só saia na gratidão. Isso é saudável, né? Doentio é quando também os filhos ficam ingratos. Gente, tem muito mais assunto. Esse aqui é um assunto gostoso também. A gente vai passar a noite aqui falando. Eu tô vendo o horário aqui. Eu quero, se alguém tiver interesse em ser atendido dentro dessa questão com os pais, se manifeste aqui. E para participar aqui da live ao vivo, desde que você se permita aparecer a sua imagem, aparecer e ser atendido. Claro que não vai ser uma terapia, vai ser uma intervenção terapêutica, mas algum movimento que possa ajudar você e ajudar quem está aqui assistindo também, que sempre pega carona, né? Fabiana colocou aqui, essa é a pior frase, só não me separo do seu pai por sua causa. Essa frase é clássica, né? Ou seja, querido filho, você é culpado por eu estar sofrendo com seu pai. Natália, bem-vinda. Vanessa falando, normalmente os filhos compram as dores dos pais que se vitimizam na relação e colocam nesses confrontos doentios, fato. Lígia aqui falando, eu fazia isso, queria comandar a família. Pois é, Lígia, eu sei muito bem disso. Viu como libertou? Né? Quando eu me liberto, assim, eu volto para o meu lugar. Eu amo meus pais, eu amo meus irmãos, eu posso ajudar de coração com maior carinho e prazer. Ajudar, não ser responsáveis por eles. Olha a diferença. Eu posso ajudar, não ser responsáveis. Eles são saudáveis, são adultos, donos da vida deles. Mas é que eles não conseguiram. Então eles têm que ir atrás. Se eu fizer por eles, eu transformo eles cada vez mais em crianças. E isso sim é doentio. Aceitação da escolha do filho. Boa, vamos lá. Fabiana falando, essa sou eu. Eu ficaria a noite inteira ouvindo. Espaço
Espaço Davi Talento, muito bem, agradeço, que bom. Eu também adoro falar esse tema. Como eu falei com a Vanessa aqui quando a gente fez a live da relação de casal, dá vontade até de abrir um vinho e vamos ficar aqui batendo papo. Gente, esse é um assunto que eu adoro, né? Eu trabalho com relacionamentos o tempo todo. Todos esses assuntos são diários aqui no meu consultório. Eu ouço isso o dia inteiro e é gostoso quando a gente vai falando, vai ressignificando isso, né? Isso ajuda tanto, né, as outras pessoas como me ajuda, né? Eu vou me colocando no meu lugar também dentro da minha família. Filhos pesa muito quando a gente toma essa atitude. Exato, Rosa, verdade. Separação é muito mágico e libertador fazer a constelação. Sou muito grata. Exatamente. A constelação, gente, constelação sistêmica familiar é libertadora. Quando eu faço uma constelação, eu assumo o meu lugar dentro da família. Isso é uma delícia, porque aí eu tenho forças para seguir a minha vida. Constelação é uma intervenção terapêutica maravilhosa, mudou a minha vida. E claro que nós dizemos, fiz uma constelação, nunca mais fiz. Eu já fiz muitas constelações, né, como cliente. E hoje eu até costumo falar assim, que é uma filosofia sistêmica. Quando eu compreendo o lugar na minha família, quando eu compreendo qual é o meu lugar de adulto, qual é o lugar do meu filho, o lugar da minha esposa, né? Como relação de casal é a mesma coisa, gente. Um não pode ser pai e mãe do outro. Compreendem? Casamento que fica lá, o marido vira papai da mamãe. Essa roupa você pode vestir, essa não pode. Onde você vai, o que você está fazendo, isso eu deixo. Não, trabalhar você não pode sair. Aí virou papai. E tem mulheres que se submetem a isso. E tem mulher que vira mamãe do marido. Põe comidinha no prato, deixa a roupinha bem, a roupinha está até separada aqui para você. Sabe? Fica cuidando. Então vira uma relação maternal aí também. Obrigado, Danilo aí. Renato é um grande terapeuta, sou cliente dele, já constelei, faço, eu recomendo. Gratidão, querido Danilo. O Danilo, que é o criador dos tapetes terapêuticos, o Danilo é um excelente terapeuta, que nós vamos fazer uma live a semana que vem também, né? Eu e o Danilo, convido todos vocês que estão aqui. Alguém pretende ser atendido, entrar ao vivo aqui, coragem, falar alguma questão relacionada a isso, para a gente fazer uma intervenção? Se for, se manifeste. Não é fácil sair da casa dos pais, dói. Muitas vezes brigava com meu esposo para ter que voltar para a casa dos pais, mas segui firme. Ufa, Renata, que bom, né? Eu me lembro dessa fase também. Conheço a Renata há muito tempo. Quando eu fico preso, quando dói sair da casa dos meus pais, é que eu ainda não estou inteiro, né? Eu ainda tenho um lado infantil, que eu preciso dessa proteção, desse acolhimento. E também, ou eu preciso cuidar dos meus pais. Como é que eu vou sair, mas vou deixá-los sozinho? E aí a questão, cara, mas antes de você nascer, eles estavam sozinhos. E estava tudo bem. Obrigado, Mari, aqui elogiando. O Caio se manifestou. Caio, você quer entrar? Eu tenho coragem de falar. Pois é. Eu não vi que o Caio se manifestou aqui. Caio, se você quiser entrar, fique à vontade. Se tem mais alguém aqui que eu não... deixa eu ver o nome aqui. Espera aí, vamos... Caio, você consegue mandar o convite aqui, a solicitação para entrar? Se você conseguir, já manda aí, eu já te autorizo. Que mais? Mais alguma pergunta? Andréia. Espaço Saúde Talento. Saúde e Talento, muito bem. Tá, vamos ver se o Caio se o Caio não conseguir, aí eu chamo você, Andréia, como ele tinha se manifestado aí primeiro. Deixa eu ver aqui, Caio de Paula, né? Deixa eu ver aqui. Tá, eu te chamei aí, Caio, vê se você aceita aí.
Fabiana tá aí. Lígia, te falei. Cadê o Caio? Entrou e saiu. Caio. Tentar mais uma vez aqui, senão eu chamo você, Andréia. Vamos ver. Ó, o Caio. Convidei de novo. Caio não pode participar. Andréia, manda o convite você então. Obrigado, pessoal agradecendo. Nuno falando para o Caio sair e entrar de novo. Deixa enquanto isso ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem tanta coisa para falar, né? Gente, os filhos, quando eu já recebi aqui, vou dar um exemplo. Eu atendi uma cliente, ela veio fazer uma constelação. E aí foi interessante, porque ela falou assim, né? No final da constelação, depois da gente ter ressignificado, olhado para muitas histórias, e ela viu o quanto ela não tinha se apropriado da vida dela. Ela não era dona da vida dela, dona das escolhas, dona do corpo. E aí o que acontecia? Aí ela falou assim, Renato, hoje eu estou vendo, eu abri mão, eu tive proposta de trabalho na Europa, um tempo atrás, e ela não foi para a Europa, sabe por quê? Porque a avó não deixou. Ela falou isso, eu falei, quantos anos você tinha nessa época? Ela já estava com uns 35, 36 anos, ela veio constelar, ela estava com 40 e pouco. Ela falou, a minha avó não deixou. Aí a questão é, né, Cara, quantos anos você tem? Como assim? Você precisa da aprovação da sua avó. E aí eu gostaria, eu podia ter feito. E hoje ela estava totalmente, tanto é que ela veio constelar isso, essa frustração, ela veio constelar a frustração, né, de não ter feito escolhas, de não ter crescido profissionalmente. E aí hoje ela vive profissionalmente, por quê? Porque a avó não deixou. André tentou entrar aqui, também não foi. Não sei o que está acontecendo aqui, né? Deixa eu ver se o Caio ainda está aqui. Vamos ver. Se não der certo, é uma pena, né? O Caio, acho que ele saiu para entrar de novo. Espaço Andréia. Solicitei. Andréia, vê se você recebe a solicitação aí. Não está dando certo não, gente. Está dando algum bug aqui. Tem que sair e entrar novamente. Andréia, sai e entra de novo para tentar. Mas eu te solicitei por aqui e não foi. Nós não vamos ter tempo, viu, gente? Que vai acabar o tempo aqui. Vamos ver. Martinelli, Tânia. Não tá indo. Então, não, a Lígia não precisa entrar. De preferência, pessoas que eu não atendo. Gente, não, as pessoas não estão conseguindo entrar. Não sei o que está acontecendo aqui. Ok, uma pena, mas tudo bem. De todo jeito, eu quero fazer Nós estamos aqui chegando no final também. E não vamos nem ter tempo. Sinto muito aí pelos dois que tentaram entrar. Mas eu vou fazer um movimento aqui, que é um movimento que vai servir para todo mundo. Sueli, obrigado. A Lígia já vem aqui pessoalmente, né? Não precisa entrar. Gente, então, visualizem. Quero que vocês agora visualizem os pais de vocês na frente de vocês. Os pais, família, irmãos. Atrás dos pais, os avós, os bisavós. Atrás deles vem a morte. Vem os nossos antepassados. E na nossa frente a vida. Se visualize olhando para toda essa família. Para os seus pais,
para os seus avós. E aí fale assim para eles: queridos pais, eu sou muito grato por tudo que vocês me deram. Levo no meu coração tudo que eu recebi dessa família. Eu agradeço a vida que vocês me deram. Eu deixo com vocês tudo que é de vocês. E levo comigo o que é meu. Por favor, me abençoem para que eu siga agora a minha vida. Me olhem com alegria se eu fizer um pouco diferente de vocês. Agora eu posso ter as minhas escolhas. Obrigado por tudo que fizeram. Aí faço uma reverência, que é um gesto de abaixar a cabeça, reverenciando esses pais, essa vida, esses avós, esses pais que muitas vezes passaram por situações tão difíceis, que realmente não conseguiram dar tudo que eles gostariam. Aliás, eu sempre falo, né, os pais dão aquilo que eles têm. O que eles têm, gente. Às vezes os pais só têm isso para dar. Eu vejo ainda às vezes clientes assim: mas se o meu pai tivesse dado, porque eu queria nascer numa família rica, o meu pai não era rico. Gente, fala, cara, onde você está? Sai desse lugar infantil. Porque agora como adulto, eu preciso me dar. Agora eu vou para minha vida. Para de depender desses pais. Agradeça tudo que eles fizeram. Mas eles fizeram um pouco. Tá bom, agradeça esse pouco. E agora faça por você o que você precisa fazer. Mas agora é seu. Só que isso exige responsabilidade, né? Isso exige o mundo adulto. Então faça por você. Agora não é mais papai e mamãe. Tem adulto aí de 30, 40 anos ainda chama mamãe e papai. Mamãe, papai, como se fosse criança. Então, pais não são filhos, né, dos adultos, né, não são filhos dos filhos. Aliás, desculpa, pais não são filhos dos próprios filhos. E esses filhos não podem tomar o lugar dos avós. Então é nessa fala, queridos pais, sinto muito, eu não posso resolver os problemas de vocês. Vocês são adultos e responsáveis pela vida de vocês. Eu deixo com vocês o que é de vocês. Olhe para os seus avós e fale: queridos avós, eu não sou melhor que vocês. Eu não posso tomar esse lugar. Vocês é que são os pais dos meus pais. Eu fico pequeno no lugar de filho. Gente, isso é sagrado. Aí quando eu reverencio meus pais, agradeço, aí eu viro as costas e aí eu olho para a minha vida. E aí eu posso seguir livre e ter as minhas escolhas. E sem ficar justificando: mas a mamãe não deu, o papai não deu, não sei quem não deu. Agora é comigo. Se não, sabe o que vai acontecer? Eu vou buscar alguém para me relacionar e vou cobrar dessa pessoa. É nessa que às vezes o cara sai lá todo enfraquecido e aí ele vai casar com uma mulher que vai ser a mamãe dele. Aí ele fica cobrando dessa mamãe. Compreende? Isso é totalmente neurótico. Então, quando eu saio como adulto, eu vou muito mais fortalecido para a minha vida. E aí eu não vou deixar, gente, isso é importante, hein? Anota aí. Eu não vou deixar que ninguém escolha por mim. Eu posso ouvir opiniões, eu posso ouvir conselhos, ótimo, saudável, mas a escolha é minha. Não ficar naquilo: não, eu escolhi isso porque o meu pai falou que é o melhor. Aí depois dá maior, desculpa a palavra, maior merda no mundo. Pai, tá vendo? A culpa é do meu pai. Olha o que você fez. Olha o que você fez eu fazer. Como assim? Você fez? Você é adulto, cara. Então, segue, né? Gente, obrigado pelas palavras de carinho. A galera agradecendo aí. Patrícia, Nuno, enfim. Agradeço a todos aí pela presença, por todo esse carinho. Então, se apropriem da vida de vocês. Quem não me segue lá no YouTube, eu tenho o meu canal, tem mais de 100 vídeos lá, eu tenho alguns vídeos que até com esse tema: seja dono da sua vida, seja dono das suas escolhas, seja dono da sua sexualidade, do seu corpo. Para de seguir a vida pelo que os outros falam, siga por você, saia da fila da boiada ali, faça por você. Mas a família não vai aceitar. Cara, se você quer ir, eu quero morar no Nordeste, vender água de coco na praia. Tá, isso vai te fazer feliz? Vai! Só que assuma as responsabilidades, né? Então, isso liberta.
E aceite o destino dos seus pais. Para de querer ser o Deus e achar que você vai salvar, que você vai cuidar, de querer tratá-los como crianças. Respeite a dignidade dos pais. Pais são adultos, devem ter respeito e devem ter as suas escolhas. Estou falando dos pais saudáveis, hein? Não estou falando, mas o pai está lá doente, está psicótico, enfim, não estou falando isso. Estou falando de um pai saudável. Trate-os como adultos. Mas meu pai precisa tomar o remédio e não está tomando. Querido pai, é a mesma coisa do cigarro, por exemplo, né? Querido pai, o senhor precisa tomar um remédio para manter a sua saúde, manter a sua vida. Por isso. Não pode beber, enfim, o que for necessário. Agora, se não fizer isso, você pode até morrer. Mas sinto muito, essa responsabilidade é sua. Eu sinto uma pena por isso, mas isso é seu. Gente, olha como liberta e como você trata o outro como adulto quando você faz isso. Isso é fantástico, porque eu tenho força para frente. Eu vou dar ordem, cobrar do meu filho, enquanto ele é dependente. Isso pode, isso não pode, está errado, está certo. Eu vou ensiná-lo. E mesmo assim eu vou passar muitas coisas erradas, porque eu também não sou perfeito. Eu vou ensinar aquilo que eu acho que é o melhor. E quando esse filho for adulto, aí agora é com ele. Sabe, cara, agora é seu, a vida é sua. Adulto independente, agora você faz a sua escolha. A escolha dele e não a minha. Queridos, é isso. Gratidão por ter todos vocês aqui. Estamos no finalzinho, eu vou encerrar a live. Estão perguntando aí quando vai ser a próxima. Terça-feira que vem, às 19h30, vou fazer uma live com o Danilo. O Danilo é um terapeuta corporal. Ele vai falar sobre o trabalho dele, que é o Tapetes Terapêuticos. É um trabalho corporal excelente. Recomendo a todos. Quem puder participar e conhecer esse trabalho maravilhoso do Danilo, eu recomendo. E aqui eu vou estar aqui, ele vai estar vindo, explicando como é que funciona, enfim. É isso. E outras lives vêm por aí. Podem sugerir temas, me mande aí no aviãozinho do Instagram. Renato, faz uma live sobre tal tema, tá? Com o maior carinho e prazer, toda vez que eu estiver disponível, eu venho aqui falar para vocês. Ok? Puseram uma frase aqui. Eu reconheço e aceito o que a senhora me deu, mamãe. Ótimo, é isso aí. Eu aceito e reconheço. E eu aceito meus pais como eles são, e não como eu gostaria que eles fossem, hein, gente? Eu aceito meus pais como eles são. Se eles são amarelos, são amarelos. Se eles são azuis, azul, vermelho, enfim, a cor que eles quiserem ser. Eu, na minha vida, eu posso fazer do meu jeito, mas não querer mudar meus pais. Volte para o seu lugar de filho. É isso, meus queridos. Grande beijo a todos. Quem não me segue no Instagram, me siga no Instagram. Eu tenho meu canal de podcast também no Spotify, nas principais plataformas de podcast. Também pode me seguir lá, tem muito podcast falando inclusive sobre esses temas, né? Síndrome do ninho vazio, aquela mãe que fica doente quando o filho vai embora, e aí como se esse filho fosse culpado, né? Ele não é culpado da doença dela, é ela que precisa se tratar. É isso, meus queridos. Grande beijo, gratidão pelo carinho, por estarem aqui participando. Fiquei muito feliz com a presença de todos. Beijos!